Grandes amigos da Auto Criativo, sejam todos bem-vindos, né? Estamos aqui na nossa aula de número 4 do seu curso SketchUp para Todos, aqui pelo projeto Auto Criativo. Bom, meus amigos estudantes de SketchUp, na aula de hoje nós vamos tratar de alguns assuntos bem legais aqui, bem interessantes, relacionado a estas ferramentas que nós temos aqui, ó, que são as nossas ferramentas de desenho. Então, a partir de agora você vai começar a entender alguns conceitos, alguns macetes, né? Algumas dicas bem interessantes para você começar a fazer os seus desenhos neste excepcional programa. Depois que você tiver aí um bom conhecimento, né? Você estiver bem apto a desenhar, né? Fazer as geometrias sem maiores dificuldades, aí nós vamos entrar nas próximas aulas já constituindo alguns sólidos, né? Ou criando alguns volumes e algo nesse sentido. O nome da palavra SketchUp, pessoal, significa que você estará fazendo um desenho, né? E você estará elevando este desenho. Então, o princípio básico do SketchUp significa que você irá desenhar e depois elevar, ou conhecido tecnicamente como extrudar, aquilo que você vai modelar, tá bom? Então, é uma aula bem específica para você aprender todos os comandos bonitinho de desenho. E vai ser, possivelmente seja uma aula um pouco longa, então caso você queira, você pode pausar em determinada parte do vídeo, em um outro horário você pode continuar assistindo e assistir quantas vezes você desejar, tá? Mas o ideal é que você de fato conheça todas essas ferramentas direitinho, já esteja bem prático nelas, para você prosseguir aí corretamente com o curso, sem maiores dificuldades, tá bom? Então pratique. Aí você fala assim, ó, realmente agora eu tenho certeza que eu domino essas ferramentas, aí sim eu parto para a aula de número 5. Combinado então? Muito bem então. Então tá aqui os nossos conjuntos de ferramentas grandes e dentre eles nós temos os comandos de fazer desenhos, né? Eu havia comentado com vocês a respeito do comando linha. Quando você clica no comando, tá? Você pode orbitar e usar o pan, tá? De forma que você tenha o plano assim mais fácil para você ver, tá? Você pode até usar também algumas dessas ferramentas, ó, para facilitar a visualização. Por exemplo, colocando do alto, você tem aí o desenho totalmente olhando do alto, tá? De frente você vai ter, ó, olhando o horizonte lá na parte, podemos dizer assim, a parte norte, né? Tá? E você também tem em perspectiva, ó, dessa forma, tá? Mas de fato nós vamos fazer os desenhos aonde? Nós vamos fazer os desenhos nos planos, podemos dizer assim, planos imaginários ou planos colineares. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, como eu comentei com vocês, um retângulo, tá? Eu estou fazendo com as linhas verdes e fechando um retângulo perfeitamente. Eu tenho uma face, como eu expliquei para vocês, eu inverto a face, tá? Ó, vem aqui, ó, inverto a face, tá lá feito o nosso retângulo. Ele está sendo feito, pessoal, perfeitamente entre o eixo Y e entre o eixo vermelho. Então aqui é como se eu tivesse realmente um piso imaginário, tá? Ou um plano imaginário. Entre o eixo verde e o eixo azul, eu também tenho um outro plano imaginário. Ok? Por exemplo, eu faço uma linha, tá? Clico aqui, faço a linha para cima, ela para cá, ó, no verde, azul para baixo e fecho aqui no verde. Olha lá, eu tenho também, ó, ele feito paralelo com esse plano aqui também. Eu tenho com relação ao vermelho, entre o vermelho e o azul, também tenho. Eu venho aqui com a linha, pego uma linha, coloco ela no azul, ela em vermelho, desço no azul e finalizo aqui, ó. Eu também tenho ele aqui, ó, tá? Entre o eixo vermelho, é o eixo X, e entre o eixo azul, que é o eixo Z. Então são três planos que nós temos aqui imaginários. Existem outros planos? Sim, existem planos, pessoal, para todas as direções e em todos os lugares ou espaços que você tem aqui no SketchUp. Mas a princípio, é interessante você conhecer esses três primeiros, tá bom? Aí depois, no decorrer das aulas, nós vamos conhecendo outros planos que você tem aqui nesse espaço ou nesse universo do SketchUp. Ok? Bom, vou selecionar esses elementos, vou deletar, deixa eu pegar tudo aqui com a janela da esquerda para a direita. E antes de você começar a manipular as geometrias aqui no SketchUp, pessoal, é interessante você conhecer alguns pontos de precisão e alguns pontos de intersecção, né? Ou
ali rastreadores de objeto. Por exemplo, você vai vir fazer uma linha, tá? Como eu comentei, a linha ela estando no eixo vermelho, eu estou acompanhando o eixo X, tá? Aí eu posso digitar a medida que eu quero. Então eu venho aqui e coloco, por exemplo, 5 metros, tá? Digito 5, aperto Enter, a minha linha tem 5 metros. Vou apertar a barra de espaço para sair. Esse elemento linha, pessoal, ele possui alguns pontos de precisão. Por exemplo, se eu quiser começar uma linha exatamente nesse ponto final, ao aproximar vai aparecer uma bolinha verde. Observem só. Olha lá. E aí você pausando o mouse por alguns segundos, aparece a palavra extremidade. O que isso significa? Que exatamente nesse ponto eu tenho a precisão exata. Então eu não preciso ficar bem aproximando assim, ó, para ver se eu vou pegar certinho. Então aparecendo o pontinho verde, eu tenho certeza que ali é o ponto final da linha. Ó, eu venho aqui, ó, aqui ó, eu tenho o pontinho verde, eu clico e faço uma outra linha para cá. Ok? Venho com outro comando linha, venho aqui nessa outra extremidade, eu tenho um ponto final, olha lá, extremidade. Aí eu clico e levo uma outra linha para lá. Bacana? Suponhamos que eu quero encontrar então perfeitamente o meio desta linha. Então venho aqui com o comando linha, ao passar o mouse aqui no centro, eu vou encontrar uma bolinha azul chamada ponto mediano. Então eu tenho certeza que a minha linha verde está saindo perfeitamente, ó, no meio desta linha aqui, ó. Tá bom? Ó, no meio desta linha. Quando eu faço aqui uma perpendicularidade entre as linhas, ele separa as linhas aqui. Aqui virou uma linha, aqui virou outra. Ok? Então, você tem pontos específicos de precisão. Isso em linhas e também em outras partes específicas. Por exemplo, ó, aqui você tem, quando você passa o mouse aqui, ó, você tem o quadradinho vermelho que é na aresta. Como aqui agora virou uma linha separada, agora aqui você tem um outro ponto mediano, ó. Tá bom? Então, aqui agora, ó, eu separei essa dessa. Então, essa daqui agora tem dois pontos. Os pontos verde das extremidades e tem agora o seu próprio ponto mediano também. Ok? Então, tudo que a gente vai desenhar em qualquer tipo de projeto, a gente tem que se preocupar com a precisão. Agora, outro detalhe também, por exemplo, se você fizer uma linha aqui, ó, fazer uma linha de um tamanho qualquer e uma outra linha verde para cá. Eu quero fazer uma outra linha nessa extremidade que tenha exatamente o mesmo tamanho dessa. Então, como que eu faço? Eu pego o comando linha, venho aqui nessa extremidade, eu clico e aí eu mostro para o SketchUp qual a referência que eu quero. A minha referência é essa outra ponta aqui, ó. Observem que aparece um pontinho preto. Esses pontinhos pretos eles interligam ou fazem a intersecção entre os elementos. Tudo bem? E aí eu vou levar a minha linha, não vou clicar, vou levar ela de forma que apareçam ali alguns pequenos pontilhadinhos vermelhos. Opa, se ele é vermelho, o que significa? Que ele está sendo paralelo com o eixo X. Ok? Então eu pauso o mouse aqui um pouquinho, levo e vou levando até lá devagarzinho, até essa linha que eu estou desenhando ficar totalmente verde. Quando ela ficar totalmente verde, significa que eu encontrei, ó, perfeitamente o mesmo tamanho entre esta linha e entre esta outra linha. Aí eu posso vir e fechar a minha geometria perfeitamente aqui, ó. Ela vem com a linha vermelha, olha lá. Tudo bem? Para mim voltar, pessoal, eu posso clicar nessa seta para a esquerda para desfazer a última instrução. Qual foi a última instrução que eu fiz? Foi a linha, não foi? Então eu clico, ó, ele fecha, aliás, desfaz aqui a linha e automaticamente a face desaparece porque eu não tenho uma região fechada ou uma área fechada. Eu poderia usar também, ó, eu vou voltar com a seta para a direita para ele refazer, tá? Vou clicar, ele fechou a linha e fechou a região. Eu posso usar estas setas aqui, pessoal, mas eu posso usar comandos específicos do Windows. Por exemplo, o Ctrl Z. O Ctrl Z é para quê? Para desfazer. Por exemplo, se eu apertar o Ctrl Z, olha só o que acontece. Ele faz aqui, ó, ele apaga, né? E ele volta, ou seja, é exatamente o mesmo comando aqui, ó. Agora, se eu quiser refazer, então eu aperto o Ctrl, a tecla Ctrl e aperto a tecla Y. Olha lá, ele refaz, ok? Eu posso também, ó, selecionar o elemento, apertar, por exemplo, o Ctrl X, ele vai recortar, ok? Eu não excluí, eu recortei com o Ctrl X. Ah, eu quero colar de novo, então eu uso o Ctrl V. Olha só, e aí eu trago o retângulo de volta para cá, ok?
posso selecionar o elemento também. Com um clique eu vou pegar uma face, com 2 cliques aqui rápidos sobre a face, eu pegarei a face e pegarei todas as linhas do perímetro, tá? Olha só, 2 cliques, ó, 1, 2. Então eu peguei todos os elementos. Agora, ao invés de eu usar o Ctrl X, eu vou usar o Ctrl C, que é o comando copiar no Windows, ó, Ctrl C. Copiei, ok? Vou clicar aqui no espaço verde para desfazer a seleção e vou usar o Ctrl V novamente, ó, Ctrl V. Eu venho e colo aqui também. Se eu continuar apertando Ctrl V, eu vou ter várias cópias, ó. Ctrl V, Ctrl V, tá bom? Então, dessa forma também eu faço cópias rapidamente com os próprios comandos, né, originais do Windows. Bom, vamos voltar então, ó, vou apertar o Ctrl Z, ele vai desfazendo as cópias até a gente voltar nisso daqui, ó, nas 3 linhas. Tá, eu vou selecionar esta linha, vou deletar. Só que, voltando ao raciocínio, eu quero fazer uma linha que tenha exatamente esse mesmo tamanho, só que eu quero travar o eixo. Então, como é que eu faço? Eu clico aqui, mostro para o SketchUp que eu quero esse ponto de referência e vou levando para lá. Só que na hora que eu levar, pode ser que o mouse fique um pouquinho solto e eu não tenha certeza se vai pegar no ponto exato. Então, nestes casos, eu seleciono, eu deixo posicionados os pontilhadinhos e seguro o Shift, ok? Olha só que nesse momento o eixo fica totalmente travado. Então minha linha, ó, por mais que eu mova o mouse, a minha linha sempre estará perfeitamente alinhada com esse ponto de referência que eu tenho. Aí eu posso fazer, por exemplo, uma geometria desse tipo aqui, ó, e clicar. A minha linha eu tenho certeza, ó, que está perfeitamente alinhada. Ó, esta linha que eu fiz aqui, ó, ela está perfeitamente alinhada com esta outra ponta aqui, ó, da geometria. Tudo bem? Outro detalhe também. Por exemplo, você vai vir aqui fazer uma linha, tá? Você não vai clicar aqui, ó, você vai trazer a referência vermelha e vai clicar aqui. Então você tem uma linha a partir desse ponto. Tudo bem? Você quer fazer essa linha do mesmo tamanho dessa, então você pausa o mouse aqui, traz para cá, ó, trava o eixo, ó, e aí você tem uma linha exatamente, né, com a mesma largura aqui, ó, não exatamente o mesmo tamanho, mas da mesma largura. Aí você vem e clica. Isso é interessante, pessoal, que ele serve para todos os pontos, tanto pontos medianos, tá? Ó, pontos em X, em Y, para vários outros elementos que a gente vai ver aí também nos próximos comandos, tá bom? Agora, o que é interessante? Que você que está aí estudando, que você pratique os planos que eu comentei com vocês. Por exemplo, uma dificuldade que a gente vê, principalmente nos usuários, né, que estão começando, é entender o posicionamento do eixo azul. Às vezes a pessoa pensa que a linha está indo lá para trás assim, ó, só que na verdade ela está subindo, tá bom? Então é interessante você se acostumar com isso, que você observar para que lado que ela está indo, se ela está para baixo ou para cima, em azul, tudo bem? Ó, então, ó, aqui estou desenhando no eixo azul, ó, eu tenho a referência aqui agora, ó, tá bom? E aparece ali o pontilhadinho, eu clico e trago para cá. Então, eu tenho uma face, ó, feita nesse posicionamento, ó, porque ele está sendo feito para o alto. Isso serve também para os outros eixos? Também serve. Por exemplo, se eu quiser continuar aqui, eu pauso o mouse aqui, né? Clico e trago a referência para cá, ó. Está vindo aqui em cima, ó. Não necessariamente eu estou desenhando lá no plano. É aquilo que eu comentei, nós temos vários planos ou planos para qualquer lado, né? Independente da altura, tá bom? Ó, vou orbitar para cá. E vou vir com a minha linha vermelha. Bom, se ela está vindo vermelha, pessoal, então ela está no alto e está acompanhando o eixo X. Para me ter mais segurança, eu seguro o Shift. A linha fica mais grossa e aí eu tenho mais firmeza na mão, ó. Não corro o risco de fazer a linha torta, tá bom? Aí eu venho e clico onde eu quero. Se eu descer aqui, ó, e mostrar para o SketchUp que eu quero essa face de baixo, olha só, eu vou trazer o tracejadinho, travo com o Shift, tá? Então a minha linha ficou travada aqui, ó. Tá bom? Para ter o mesmo alinhamento daqui. Se eu não quero só o alinhamento, então eu solto o Shift, trago, e quando a linha ficar totalmente azul, tá? Ela azul com o pontilhadinho vermelho, então significa que está perfeitamente igual a esta linha da esquerda. Ok? Ó, linha azul com o pontilhadinho vermelho. Eu clico, quando eu fechar aqui, eu estarei fechando uma outra face. Ó, barra de espaço, olha lá o que nós fizemos. Ó. Tudo bem? Então é interessante que você pratique isso
exaustivamente. Por exemplo, ó, vou fazer uma outra face para cá. Então a linha vermelha, azul, opa, é azul, é para baixo. Eu quero que fique perfeitamente com essa. Então trago para cá e ela vai ficar azul com o pontilhadinho vermelho. Eu clico, travo, fecho uma outra face aqui, ó. Olha lá. Tá bom? Ah, eu quero fazer uma face aqui em cima, aqui no alto. Consigo fazer? Não está lá embaixo no plano, eu consigo? Sim. Basta eu vir aqui, clicar, ó, trazer a linha perfeitamente vermelha, ó, ela vermelha, e eu mostro esse outro ponto para o SketchUp, ó, trago para cá os pontilhadinhos verdes. Então, quando a linha ficar vermelha junto com os pontilhadinhos verdes, eu tenho certeza que está perfeito aqui, ó. Clico aqui, eu tenho, ó, isso daqui, ó. Olha lá, pessoal, que bacana. Tá bom? Então a gente vai fazendo isso dessa forma. Depois aí em aulas futuras vai ter outros assuntos relacionados aos planos e também coplanares, né? E você vai entender um pouquinho mais a respeito desse assunto. Tá bom? Então o comando linha não tem muito segredo. Depois no decorrer das aulas também tem mais alguns outros assuntos, como a gente dividir uma linha, como multiplicar a linha. A gente vai vendo isso daí nas opções de modificação. Ok? O importante é que você entenda para que lado que você está desenhando desde o começo, para você não se perder. Ok? Depois aqui do lado, então, nós temos o comando à mão livre. O comando à mão livre, ele faz o quê? Ele faz linhas em zigue-zague livremente. Então, basta você pegar no comando, tá? Você vem num plano já pronto, tá? No caso aqui é o plano verde, ó. Você segura com o botão esquerdo do mouse e vai, tá? Com o botão segurado, vai desenhando, ó, livremente a forma que você quiser. Você pode fazer uma piscina, né? Um riacho, ó, tá bom? Pode fazer aí curvas de nível, ó. Quando você finaliza, barra de espaço, você tem aqui exatamente também, ó, uma face, ó. Olha lá. E ela está feita onde? No plano. Ok? Tudo bem? Bom, suponhamos que eu queira fazer um desenho à mão livre na face de um quadrado ou de um retângulo. Eu consigo fazer? Também consigo. Vejam só, pego o comando linha, faço uma linha aqui, ó, no eixo vermelho, no eixo azul para cima, mostro aqui o que eu quero, elevo, quando travar está perfeita a geometria, trago para cá e fecho a face. Nessa face aqui, ó, essa face está nesse outro eixo, tá vendo? Nessa face eu posso vir aqui com o comando à mão livre e desenhar aqui também, ó. Ó, eu estou desenhando exatamente nesta face, olha só que bacana. Tá? Quando eu fechar aqui, ó, eu tenho uma face aqui e tenho outra face, ó. Tudo bem? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar com um clique apenas esta face e vou deletar, ó, deletei apenas a face. Como eu não tenho nenhum elemento encostando nestas 4 linhas, ó, elas não tem ninguém encostando, só está entre elas. Quando eu der 3 cliques, eu estarei selecionando todo esse conjunto de linhas, ó, tá? Ó, 1, 2, 3, tá? Então ele selecionou todas as minhas linhas, eu venho e deleto. Dessa forma, ó, eu tenho uma forma, né, desenhada à mão livre, ó, só que em um outro eixo totalmente, ó, feito naquela face daquele objeto. Tá bom? Então pode ser que tenha uma necessidade em alguma parte de um projeto aí mais moderno, né, utilizar esta opção. Então é interessante você fazer primeiro um retângulo para depois você desenhar a mão livre com mais segurança sobre aquela face. Vou apertar o Ctrl Z, pessoal, para mostrar para vocês o seguinte. Tá, eu posso selecionar a linha aqui, com 3 cliques eu estarei pegando todo o conjunto, ó, 1, 2, 3, tá? Ou eu posso selecionar esta linha, apertar o Shift, do lado do cursor vai aparecer um sinalzinho de mais e menos. E posso pegar as outras aqui, ó, com o Shift segurado, ó. Ok? E aí depois, por exemplo, deletar. Legal? Vou apertar o Ctrl Z, posso vir também na borracha, pego a borracha e posso clicar em linhas individuais, ó. Clicando ele já apaga diretamente também, ó. Tudo bem? Olha lá, então nós temos todas essas opções. Bacana? Então esse é o comando à mão livre, que a gente vai utilizar também aí com frequência nos nossos projetos, com certeza. Muito bem, então, agora nós temos o comando retângulo. O comando retângulo, você vai clicar num ponto, ó, tá? Você vai clicar num ponto e vai abrir um retângulo. Observem aqui, pessoal, nas dimensões que você tem uma medida maior e uma outra menor. Qual que é a medida maior que nós temos ali? Ó? Vamos observar. 4,37 e 3,18. Bom, a medida maior ela está sendo baseada por qual eixo? Pelo eixo X. Tudo bem? Então, a nossa base aqui, ó, do retângulo é o eixo X
E esse largura, né, ou esse comprimento, dependendo do ponto de vista, vai ser o eixo verde, o eixo Y. Então eu quero fazer um retângulo que para cá ele tenha 6 metros e para lá ele tenha 3 metros, tá? 6 por 3. Então a minha primeira medida é o eixo X, ok? Então eu digito 6 metros, tá ali embaixo, tá bom? Para mim explicar ou mostrar para o SketchUp que eu quero a próxima informação, eu vou apertar ponto e vírgula no teclado, ó, ponto e vírgula. Quando eu ponho ponto e vírgula, então estou informando que agora eu vou dar uma outra medida para o outro eixo. Tudo bem? E o outro eixo meu então vai ser 3. Então eu digito 6,3. Como o nosso template é em metros, eu não preciso colocar mais nenhuma informação. E aí eu aperto o Enter. Barra de espaços, então eu tenho um retângulo, ó, perfeito aqui, de 6 metros por 3. Tudo bem? Para fazer uma conferência, eu posso vir aqui em informações da entidade, por exemplo, selecionar uma linha dessa. Ó, quando eu seleciono, aparece aqui as informações, ó, que está na Layer 0 e que possui 6 metros. Essa outra de cá possui exatamente 3 metros. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente faz retângulos também rapidamente. Vamos praticar mais um pouquinho? Então, vamos lá. Quero fazer um retângulo de 10 centímetros em X por 2 metros em Y. Então, eu aciono o atalho, né? Letra R de retângulo. Tá? Então, meu retângulo, como eu comentei, vamos pôr 10 por 2, tá? Bom, 10 por 2, então eu digito 0,10, tá? Ok, metros, ponto e vírgula, 2 metros. Aperto o Enter, eu tenho ali, ó, 2, basicamente uma parede, né? Ó, aqui, ó, tá bom? Aqui no caso nós temos 10 centímetros e aqui nós temos 2 metros, ó. Tudo bem? Agora é o seguinte, se eu quiser fazer, já pensando em centímetros juntamente com metros, eu posso fazer assim também, ó, retângulo, eu clico, eu digito a palavra 10 cm, ok? Ponto e vírgula, 2m, ok? Então, eu estou informando que é 10 centímetros por 2 metros, e aí eu aperto o Enter. Olha lá, tá bom? Eu estou com o comando ainda retângulo, pessoal, ativo. Se eu estou com o comando ativo, isso é um conceito muito interessante que nós temos aqui no SketchUp. Eu consigo mudar as informações que eu quero. Ah, eu não quero 10 por 2, eu quero 20 por 2. Então, eu digito 20 cm, ponto e vírgula 2, aperto o Enter. Olha lá, o último comando que eu fiz, a última geometria, ela é alterada. Tá bom? Ah, eu me arrependi, não era isso, era 10 mesmo. Então, eu digito, ó, 10 cm, ponto e vírgula 2, ó. Enter, ela volta. Tá bom? Esse é um conceito que você tem que entender basicamente em quase todos os comandos antes de você finalizar e você ainda consegue fazer manipulações. Voltando ao assunto da linha, pessoal, existe um outro procedimento, por exemplo, eu fiz essa linha aqui no sentido verde, né? Então nós temos linhas no sentido vermelho, verde e o azul. Só que pode acontecer de eu ter linhas pretas. Olha só, ela é preta. Quando ela é preta, tá? Deixa eu fazer de novo para vocês verem, ó, fazer uma linha. Aqui, ó, eu tenho ela vermelha, para cá eu tenho verde, para cá eu tenho azul. Quando ela é preta, significa que ela não está em nenhum eixo. Olha só, ela está indo num eixo ou num ângulo qualquer. Então eu clico aqui. Ela está sendo feita lá no plano, ó, para vocês analisarem, ó, olha lá. Tá? Então quando ela está acompanhando preta, ela não está acompanhando nenhum eixo. Existe um procedimento para mudar os eixos de posicionamento, mas aí é um assunto um pouquinho mais avançado que a gente vai ver depois. E suponhamos, pessoal, que eu queira continuar com esta linha exatamente nesse mesmo alinhamento. Então, o que que eu faço? Eu faço um comando linha, pauso o mouse aqui, ó. Se eu trouxer para esse lado, ela vai ficar vermelha. Bom, não é isso que a gente quer. Se eu colocar ela para lá, ela vai ficar verde. Se eu colocar para cima, vai ficar azul. Eu quero ela para este sentido. Então, eu mostro para o SketchUp a linha que eu quero, aperto o Shift, ok? Deixo o Shift segurado e aí, ó, eu continuo com a minha linha no mesmo segmento. Quando as duas linhas estiverem totalmente alinhadas, elas vão ficar cor-de-rosa. Ó, vejam só, eu clico, elas ficam cor-de-rosa. Significa que elas estão perfeitamente alinhadas umas às outras, ó, independente do eixo, ó. Tá bom? Então a gente consegue fazer dessa forma o alinhamento entre as linhas.
Em alguns casos, por exemplo, ó, se você fizer uma linha aqui do lado, ó, vou fazer uma linha aqui um pouquinho do lado, ó, iniciei uma linha. Eu quero que essa minha linha, deixa eu posicionar aqui do alto para vocês verem melhor, ó. Eu quero que essa minha linha que eu estou fazendo, ela fique perfeitamente paralela com esta linha que eu já constituí. Então eu vou mostrar para o SketchUp, falar, ó, a linha que eu tenho de referência é essa daqui, ó. Aí eu passo o mouse nela, tá? Quando eu trouxer a minha linha de volta, ela vai ficar cor-de-rosa. Opa, se ela está cor-de-rosa, ela está perfeitamente paralela com essa daqui, independente do posicionamento do eixo. Olha lá. Tá bom? Então eu tenho linhas, ó, perfeitamente paralelas que não estão acompanhando os eixos. Tudo bem? Bom, então o conceito de retângulos e linhas, né? Dessa forma a gente consegue inserir retângulos facilmente, não tem muito segredo, né? Basta você colocar a medida em X e também em Y. Porém, vai acontecer de você, por exemplo, precisar fazer um retângulo, ele deitado, inclinado, virado, e vai ficar um pouquinho difícil, não é verdade? Você poderia, por exemplo, fazer uma linha, olha só, fazer uma linha aqui, aqui, tá? Ou seja, nós temos um retângulo em pé, não é verdade? Só que vai acontecer em alguns momentos que eu vou precisar desse retângulo um pouco inclinado ou tombado. Eu poderia, por exemplo, selecionar todos esses elementos com 2 cliques e usar um comando rotacionar, que nós temos aqui, ó, o comando de girar, ou seja, tombar esse elemento em vários ângulos que eu desejar. Só que aí eu vou estar tendo mais trabalho. Então aqui nas versões mais atuais nós temos o comando que é o retângulo giratório. É esse comando aqui, ó, tá? Agora, a princípio, pessoal, quando você começar a usar esse comando, você vai falar assim, puxa, esse comando é um pouquinho complicado. Na verdade não é, pessoal, ele é até simples. Você precisa entender o primeiro conceito dele, que é o conceito dos cliques, tá? Você tem 3 cliques para produzir esse retângulo. O primeiro clique é o ponto inicial do eixo do retângulo. Tá, como assim, professor, o eixo do retângulo? Imagina que o retângulo ele possui um mastro de bandeira. Por exemplo, vou fazer uma linha aqui, ó, uma linha azul, para cá e para cá. Olha só, imagina que isso aqui é uma bandeirinha, tá bom? Uma bandeirinha. E eu tenho um retângulo aqui, ó, não tem um retângulo? Esse mastro aqui que eu tenho, ó, essa linha aqui, ó, do retângulo, é o meu eixo, tá? Então, quando você for utilizar o comando giratório, lembre-se, primeiro eu tenho que definir o eixo do retângulo, independente do posicionamento, tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, o conceito dele é 3 cliques. O primeiro clique, pessoal, é exatamente nesse ponto, aqui, ó, tá bom? Onde eu estou mostrando com o mouse. O segundo clique é o final do eixo, esse ponto de cá. O terceiro clique você vai definir a largura ou o comprimento do retângulo. Vamos ver como é que funciona? Olha só, eu pego aqui o comando giratório, eu vou clicar aqui, ó. Observe que quando eu pego esse comando, ele mostra um transferidor. E o transferidor ele está com uma cor bem peculiar, né? Que cor que ele está? Ele está azul. Significa o quê? Que eu estarei fazendo esse retângulo para cima, tá? Então eu clico, ó, faço ele aqui para cima, azul. Bom, esse primeiro ponto meu aqui, ó, é o primeiro ponto do eixo do retângulo, tá? Então se eu fizer ele para cima, no segundo ponto, eu determino o quê? Que essa linha é o meu eixo. Eu clico. E aí, ó, eu vou abrir o retângulo para o lado que eu quero, ó. Olha lá. Ele está girando em volta da linha azul. E aí eu posiciono ele, por exemplo, aqui, ó, pro lado verde e clico, o retângulo foi, ó, feito da mesma forma. Olha lá. Tá bom? Vamos exercitar, vamos fazer mais outros, ó. Pego aqui, ó, o comando retângulo giratório. Agora eu vou clicar aqui e vou fazer o meu eixo para cá, ó, nesse sentido, ó, vermelho. Bom, aqui o meu eixo vermelho é o quê? É o eixo de giro. Eu clico e faço o retângulo, ó, para o lado de cima. Olha lá, para cima, eu clico e faço o retângulo, ó, facilmente. Ah, vamos fazer para o verde? Vamos lá, pego ele aqui, clico na tela, levo a linha verde, então o verde é meu eixo agora. Clico aqui e o retângulo está feito aqui, ó, para cima. Tá? Deixa ele ficar azulzinho. Olha lá. Prático, né? Bom, então o primeiro conceito que você tem que entender é esse, que os 2 primeiros cliques definem o eixo, né? Ou podemos assim usar o exemplo da bandeirinha, o mastro da bandeira.
Legal? Então nunca se esqueça disso. O outro conceito é você entender que na hora que você vai inserir esse elemento, você pode definir ângulos. Aí já fica um pouquinho mais complicado, mas dá para entender também, ó. Ou seja, eu vou pegar o comando e existe uma lógica na geometria, pessoal, que é o seguinte. Observem o transferidor, tá? Tudo que está aqui do meu lado direito, né, o que inicia aqui no meu lado direito do transferidor, começa no ângulo 0, tá bom? Aí eu vou girando no sentido anti-horário, eu vou ter os ângulos definidos na geometria, tá bom? Por exemplo, ó, daqui para cá é o meu eixo 0, ó. É o eixo 0. Tudo bem? Aqui em cima eu tenho 90 graus. Aqui desse lado eu tenho 180, do lado de cá 270, dando a volta completa, eu tenho 360 graus. Lembre-se desse raciocínio, ok? Tá, então eu quero fazer o meu eixo aqui, só que eu não quero ele nesse posicionamento, eu quero ele com a linha preta, tá? Eu quero colocar ele aqui num outro ponto. Então o que que eu faço? Eu trago a linha que eu quero, para o lado que eu quero, e aí eu travo o transferidor, ou seja, eu quero que a minha linha preta seja o ângulo 0. Então eu aperto a tecla Alt, ó, aperto Alt, Alt novamente. A partir de agora o meu transferidor aqui, ó, é o 0, aqui é o 90, aqui é o 180 e aqui é o 270. Tudo bem? Olha lá, eu vou colocar no 90 aqui, ó, pro lado de 90 e vou apertar o Alt, ó, Alt. A partir de agora aqui é o meu ângulo 0. Observem aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. A partir daqui, ó, é o ângulo 0. Quando eu vou pondo para esse lado, ele vai indo, ó, 15, 22, tá? Dessa forma, ó. Tá? Eu coloco aqui. Tudo bem? Eu vou voltar. Bom, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar um retângulo, tá? Alinhado com o nosso eixo vermelho, eu quero que ele fique alinhado, só que eu quero ele no ângulo de 45 graus aqui no plano, tá? Então eu clico na tela. Olha, eu tenho a linha vermelha, tudo bem? E aí eu vou definir o ângulo que eu quero. Aperto o Alt, tá bom? Uma vez só. Olha só, eu estou com a linha preta. Eu quero que essa minha linha tenha 45 graus. Então eu digito 45 graus, 45 normal. Ele vai entender que a primeira informação é o ângulo. Ponto e vírgula, eu estarei colocando agora o comprimento direto. Eu quero que ele esteja no ângulo de 45 e que ele tenha, por exemplo, 3 metros. Ó, 3, tá? Aperto Enter. Então, aqui eu já defini, ó, o primeiro clique, o segundo clique. E aí agora eu vou fazer, ó, o meu retângulo aqui, ó, no posicionamento que eu quero. Olha só, aqui esse lado de cá é o meu ângulo 0. Vocês se lembram? Agora eu estou num outro posicionamento, ó. Olha só como é que ele tá. Ele tá tombado aqui, ó. Tá? Para cima, ele em azul vai ficar com 90, só que eu quero ele aqui, ó, num ângulo de 45 também. Então eu digito 45 de novo, ponto e vírgula, 2 metros. Aperto Enter. Olha lá, pessoal. Vamos colocar aqui em cima para vocês entenderem, ó. Vou até fazer uma linha de referência aqui, ó, uma linha daqui para cá, ó, vermelha. Daqui, ó, desta linha até esse ponto aqui, ó, ou seja, entre essas duas linhas aqui, ó, eu tenho uma abertura de 45 graus que definiu o eixo, não foi? Depois que eu defini o eixo, eu fiz uma outra linha aqui, ó, imaginária, uma abertura entre essa linha e essa linha de 45 também. Tudo bem? O conceito, pessoal, do retângulo giratório são esses. O primeiro é você definir os 3 cliques, ó, 1, 2 é o eixo, e para cima eu defino a distância ou o comprimento que eu quero, ok? Ou eu posso trabalhar em ângulos, tá bom? O raciocínio é basicamente o mesmo, ó. Clico aqui e vou colocar para cima. Bom, eu quero colocar para cima, pessoal, aqui, ó, no ângulo de 90. Então venho na linha azul, ele vai ficar com 90. Ah, eu quero um ângulo de 45, só que tombado para esse lado de cá. Então faça assim, ó. Ó, vou fazer aqui, eu clico aqui, eixo vermelho, clico, olha só, meu transferidor está aqui, ó, no 0, eu vou fazer ele para cima com 45, só que, né, nesse posicionamento, ó, então eu venho aqui e coloco o ângulo de 45, ponto e vírgula, 3 metros, por exemplo, aperto Enter, ok? Deixa eu ver se ele foi certinho, tá? Em alguns casos, ó, você vem aqui, aperta o Alt, trava o eixo para cá, que é o 0, aí você digita 45, ponto e vírgula, 3, Enter, ele aceita, ó. Tá bom? Então você movimenta
ou tomba os eixos, o eixo do retângulo e também o posicionamento de giro. Legal? É um comando bem interessante e importante também. Bom, depois nós temos círculos, né? O círculo é bem simples, ó, basta você clicar na tela. Depois que você clica, você tem a opção de você inserir um determinado raio, ok? Você vem aqui, observe ali embaixo que você tem o nome raio, tá? Então vou colocar aqui um círculo com raio de 3, ó, 3, Enter, o círculo é constituído. Olha lá, tá bom? Observem, pessoal, que o círculo é feito de pequenas linhas caneladas aqui, ó. Essas linhas são conhecidas como segmentos. Quando eu selecionei, apareceu aqui, ó, na informação da entidade que tem 24 segmentos. Você pode até aumentar, por exemplo, colocar 70 segmentos, apertar o Enter, você vai deixar o seu círculo mais suavizado. Lembrando que isso daqui vai ter impacto também no desempenho quando você tiver elementos mais complexos desenvolvidos no projeto. Tudo bem? Você pode fazer assim também. Aciona um comando círculo com a letra C, tá? Você vai clicar e antes de você colocar o raio, você pode colocar o tanto de segmentos que você já quer. Por exemplo, ó, 80 S de segmento, aperta o Enter e aí depois você põe o raio, tá bom? Vou colocar um raio de 2, ó. Então eu tenho um círculo com segmentos de 80 segmentos com raio de 2, ó. Seleciono, aparece aqui, ó, raio 2 e segmentos 80. É o mesmo procedimento que eu expliquei anteriormente. Por exemplo, se eu me arrepender, eu posso fazer assim, ó, clico, coloco, por exemplo, 80 segmentos, Enter, ok? E aí depois eu coloco o valor de raio, 3 de raio, tá? Eu ainda estou com o comando ativo. Ah, eu achei que ficou muitos segmentos, então eu vou colocar menos segmentos. Vou colocar 40 S, Enter. Então ele vai empobrecendo, ó. Vou colocar 20 S, Enter. Olha lá, 10 S, Enter. Então ele vai virando praticamente, ó, um polígono. Legal? Bom, a diferença de você utilizar o elemento dessa forma, pessoal, é porque você não consegue, aliás, você não observa a separação aqui, ó, entre os elementos quando você utiliza o comando empurrar, puxar. Por exemplo, ó, eu clico aqui, as faces não são separadas. Apesar de você ter pequenas linhas caneladas, a face aqui, ó, não é separada. Tudo bem? Olha lá. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, um círculo, tá? Colocar aqui, ó, 80 S, Enter, raio 3, Enter, tá? Então, tem um círculo muito maior aqui, ele acabou encostando no outro. Deixa eu apertar o Ctrl Z para fazer mais para cá, para vocês verem, ó. Tá? Vou colocar ele com 80 S, Enter, e com 2 raio, Enter, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um círculo perfeito, ó, sem faces separadas, ó, dessa forma. Tá bom? Diferentemente, pessoal, quando eu usar o comando polígono. O polígono ele tem o mesmo princípio do círculo, só que você vai definir já a quantidade de lados. Por exemplo, 10 lados, tá? Você vai apertar o Enter e depois você vai definir o raio. Você vai clicar e vai definir o raio que você quer. Por exemplo, raio de 2 também. Olha lá. Tá bom? Esse aqui foi feito com o comando círculo. Esse aqui foi feito com o comando polígono. Olha a diferença. Aqui você tem as faces, ó, realmente separadas, ó. Tá bom? Por mais que você faça ele com muitos lados, por exemplo, o comando polígono, ó, vou colocar aqui a quantidade de lados, 100 lados, por exemplo, ó, 100, Enter. Vou clicar e vou fazer com raio 2. Olhando assim, não parece um círculo, mas na verdade não é, ó, é um polígono. Tanto é que você tem, ó, as faces todas, ó, separadas aqui, ó. Olha lá. Tá bom? O comando polígono, pessoal, deixa eu selecionar aqui, ó, com 3 cliques, todo elemento, deleto, 3 cliques, deleto, 3 cliques, deleto. Ou seja, o comando polígono eu posso usar ele para fazer diversos elementos, como por exemplo um quadrado com 4 lados, Enter, clico, faço um quadrado, ó, nesse posicionamento também. Posso fazer triângulos? Também triângulos, ó. Seleciono, 3 lados, Enter, eu tenho um triângulo. Olha lá, pessoal, que bacana. Tá? Então, com o comando polígono, você pode fazer desde círculos até triângulos também. É um comando bem interessante, né, para a gente trabalhar. Muito bem, então. Agora, vamos na sequência. Nós temos esse comando aqui, ó, que é o comando arco de 2 pontos.
Aqui você precisa de um ponto central e 2 pontos de referência. Aqui é o seguinte, pessoal, o conceito desse primeiro arco é o mesmo princípio que você tem do compasso. Aquele compasso, né, conforme aparece aí na imagem, aquele compasso que a gente utilizava na nossa escola. Então a agulha do compasso é o primeiro clique, ok? O segundo clique é a abertura do compasso, é onde você vai afastar a ponta da lapiseira, ou a ponta do grafite. E o terceiro clique é o ângulo de giro. Esse é o princípio, tá bom? Então vamos lá, eu seleciono o comando. O meu primeiro clique é o que eu comentei? É a agulha, tá? Do compasso. Então eu clico. Aí agora esse segundo clique é a abertura do compasso. Ok? Ó, aí eu vou vir até aqui mais ou menos. Eu posso colocar um comprimento para essa abertura, digitando ou clicando aqui. Ó. É o meu segundo ponto. Tudo bem? Agora o terceiro clique é a abertura do compasso, ó, para você desenhar o arco. É o mesmo princípio que você tem na escola, ó, no sentido anti-horário ou no sentido horário. Olha lá. Tá? E aí eu clico aqui, fiz um arco. Seleciono esse arco, ele tem segmentos também, ó. Ah, ficou com 12, ficou pouco. Eu venho aqui e altero, coloco 80, por exemplo, Enter. Eu tenho um arco, ó, limpinho. Ok? Então o raciocínio é esse. Pegou o comando, seleciono. O primeiro clique é o ponto da agulha. Ó, eu clico. Ah, eu quero colocar para cá, com pouca abertura. Eu clico e faço o giro, ó. Olha lá, pessoal. Bacana, né? Agora nós temos esse outro arco aqui, que é o arco de 2 pontos. O arco de 2 pontos, você tem um eixo entre os 2 primeiros cliques e depois uma distância. Você pode criar arcos achatados, arcos elípticos ou arcos perfeitamente circulares. Por exemplo, você pega o comando, você vai clicar num ponto. Aqui ó, é o meu primeiro ponto. Eu vou determinar agora o eixo. Pode ser em qualquer posicionamento também que eu queira. Tá? Coloco para cá o segundo clique. Quando eu afastar o mouse para cá, pessoal, ó, o meu arco está indo nesse posicionamento no sentido verde. Tá? Posso fazer ele um pouquinho achatado e finalizar. Tá lá no arco, ó, feitinho no chão. Ó. Tudo bem? Pego o comando de novo. Posso fazer aqui, ó, daqui para cá. Ele agora no sentido vermelho, ele mais aberto. Ó, quanto mais eu indo para lá, mais ele vai ficar aberto. Quando ele der uma pequena travada, você vai ter um meio círculo perfeito. Ó. Você vai vindo aqui devagarzinho, olha lá, você tem um semicírculo perfeito para cá ou para cá também. Você pode fazer para cima, no eixo azul, também, ó, para cima no eixo azul. Tá bom? Ó, do jeito que você achar melhor. Ó. Então aqui você tem um arco, ó, virado para cima. Olha lá. Tá bom? Então não perca o raciocínio. Esse aqui você tem 3 cliques como compasso, esse aqui você tem o eixo primeiro e depois a distância, tá? Um arco elíptico, por exemplo, você pega o comando, clica num ponto, clica no outro, ó. Então você tem um arco, ó, bem achatado, né? Podemos dizer assim, ó. Olha lá. Tá bom? Da forma que você achar mais conveniente. Vou selecionar. Depois nós temos esse outro aqui, que é o arco de 3 pontos. O arco de 3 pontos, pessoal, ele vai tangenciar 3 pontos. Por exemplo, ó, vou fazer uma linha aqui. Tá? Vou fazer uma outra linha para cá. Essa aqui ficou ao contrário. Deixa eu fazer ela certinha aqui, ó. E vou fazer uma outra linha aqui, ó. Tá bom? Pode acontecer, ó, as 3 estão no chão, tá, pessoal? Na parte de baixo. Pode acontecer de eu ter o arco passando por esses 3 pontos, depende do meu projeto, tá? E aí eu vou tangenciar então esses 3 pontos. Então eu uso esse comando aqui, ó, que é o arco de 3 pontos, ok? Primeiro ponto é aqui, segundo ponto é aqui, terceiro ponto é lá. Olha lá. Então, ó, ele tangenciou essas 3 linhas. As linhas foram de referência, eu deleto as 3 linhas, ó. Então o arco passou por estes 3 pontos. Bacana? E depois nós temos aqui o arco no estilo de pizza. O comando arco no estilo de pizza, pessoal, é exatamente o mesmo arco que você tem aqui, ó, que eu comentei com vocês, que é o arco comum com referência ali do compasso. É o mesmo comando, porém, esse daqui não fecha a área e esse fecha a área. Ó, eu clico, eu tenho o ponto da agulha, ó, clico,
tem o outro lado que eu quero, eu clico e aí eu vou abrir o arco no sentido que eu desejo, ó, para cá. Quando eu clicar, ele vai fechar, ó, a área aqui, ó. Tá bom? Se eu quiser aumentar os segmentos, o mesmo procedimento. Seleciono aqui, 50 segmentos, Enter, ó. Dessa forma, tá? Então ele tem o aspecto realmente de uma pizza, né? Cortada pra gente desenhar, ó. Então você clica num ponto, clica no outro e aí você tem, ó, o formatos, né, ó, do arco ele em pizza. Tudo bem? Deixa eu apagar esse elemento aqui que eu quero mostrar um negocinho para vocês. Observem, pessoal, que tudo que você for fazer de geometrias, né, e desenhos aqui no SketchUp, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com a junção entre as faces. Porque tudo que você faz aqui, ele gera partes separadas. Por exemplo, se você fizer um retângulo aqui, ó, tá bom? E aí você vai fazer um círculo aqui do outro lado, ó, fazer um círculo aqui no ponto mediano, ele vai me gerar o quê? Ele vai gerar três faces, ó. Aqui eu tenho uma face, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra face, tá bom? Então, quando você tem geometrias que encostaram uma na outra, elas inevitavelmente terão faces aí separadas. E o que a gente ganha, né, com esse exemplo aqui, ó? Eu posso fazer, por exemplo, uma piscina nesse formato. Eu pego aqui a borracha, eu quero apagar apenas essa linha. Apago a linha, apago essa. Aqui eu tenho uma outra geometria, ó, feita com um círculo, tá? Um semicírculo e um retângulo, ó. E aí eu vou usar a letrinha P, que é o empurrar, puxar, ó. Eu tenho esse elemento sólido. Olha lá que bacana. Tá bom? Então eu posso casar aqui várias figuras geométricas uma junto com a outra. Tá bom? Por exemplo, um outro círculo. Eu posso vir aqui, fazer um círculo. Posso fazer um polígono com três lados aqui no meio, ó. Eu tenho o ponto central. Eu clico, quero fazer um círculo aqui no meio. Então eu tenho uma face aqui, tem uma outra aqui dentro. Essa interna aqui eu não quero ela. Seleciono com um clique, deleto. Eu quero apenas a de fora. Letra P, elevar, ó. Eu tenho isso daqui, ó. Olha lá. Tá bom? Então, com essas ferramentas aqui, ó, você já pode criar, né, ou gerenciar aí uma infinidade de possibilidades geométricas para você, né, literalmente desenhar, ó, nos seus projetos. Olha lá que bacana. Ó, por exemplo, você vem nessa face aqui, eu quero fazer aqui, por exemplo, um círculo. Então você vem nessa face e desenha o círculo nessa face. Observem que o círculo está verde. Por que ele está verde, pessoal? Porque ele está perpendicular a esse eixo. Se eu colocar ele nessa outra face, ele vai ficar vermelho, ó. Ele está perpendicular a esse eixo aqui, ó. Tá bom? Se eu colocar em cima, ele vai ficar azul. Tá? Então eu faço ele aqui. Aqui, ó, abro ele o tamanho que eu quero. Eu tenho uma face aqui, uma outra face aqui. Empurrar, puxar, ó, eu coloco um cilindro para cá, ó, nesse posicionamento. Olha lá. Então, para todos os lados, né, a gente tem aí uma infinidade de possibilidades de desenhar e gerenciar vários elementos. E aí nas próximas aulas nós vamos ver aí muita coisa muito interessante que a gente pode fazer com essas ferramentas. Então, aquela dica de sempre, né, para finalizar a nossa aula. Pratique todos os comandos que eu expliquei, tá? Não tenha medo, pode brincar, faça à vontade aí todos os elementos que você queira, que você possa imaginar, e depois, né, você pode salvar o arquivo ou fechar, não tem problema, não vai ter erro nenhum, tá bom? O importante é você praticar e assistir, né, e rever a aula aí para você fixe, né, para que você fixe todas as explicações que eu comentei no vídeo. Tudo bem? Meus amigos, então eu quero agradecer mais uma vez aí pela participação de todos, e a nossa próxima aula é a aula 5. Nós vamos continuar nesses assuntos de criações geométricas, só que já entrando também um pouquinho em alguns elementos sólidos, né? Em alguns, podemos dizer assim, conhecido como prismas, tá? Então a gente vai ver isso aí na próxima aula. Pessoal, grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.